É Lucas capítulo 8. Capítulo 8 de Lucas. Quero ler com os irmãos verso 1 ao 18. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Reunindo-se uma grande multidão, e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada, e as aves do céu a comeram. Parte dessa semente, caiu sobre pedras. E quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram-na, as plantas. Outra ainda caiu em terra boa, cresceu e deu boa colheita, e 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pela preocupação, pelas riquezas, pelos prazeres desta vida, e não amadurecem ou não crescem. Mas as que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Até aqui. Amém? Pai amado, nós em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui neste lugar, nesta casa chamada casa de oração, Senhor, e graças a Deus por isso, Pai. Graças a Deus, Senhor, por estarmos aqui, Senhor. O Senhor que é o Senhor da palavra, Tu que és a palavra, Senhor, em nome de Jesus, venha ministrar nos nossos corações a Tua vontade, o Teu querer, Senhor. Revela-nos, ó Deus, a Tua palavra. Traz luz, ó Pai, a Tua palavra, ao nosso entendimento, Pai amado, em nome de Jesus, para que a Tua palavra, que é semente, Senhor, venha cair sobre os nossos corações, ó Pai amado. E nós, ó Pai, viemos tomar posse desta semente, desta palavra, no poder do nome de Jesus. Eu repreendo do nosso meio, Senhor, toda distração, tudo aquilo que rouba a Tua palavra do nosso coração, tudo aquilo que distrai, em nome de Jesus, caia por terra. Que Teu povo, Senhor, seja um povo zeloso pela Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, é o que eu te peço, amém. Amém, meus queridos? Uma passagem bastante conhecida, eu coloquei aqui o título dela, aprendendo com a parábola do semeador. Eu estava no decorrer da semana, meditando nesta palavra, que estava no meu coração, e eu comecei a esmiuçar essa palavra. E ela aparece nos 3 evangelhos, não é? Mateus, Marcos e Lucas, só não aparece no evangelho de João.
essa palavra. E eu, meditando nessa palavra, eu comecei a pesquisar nessa palavra, começou a me vir alguns pensamentos. Você já viu alguém ser ressuscitado? Nunca viu? Não? Você já viu algum paralítico dar um pulo e andar? Não? Já viu alguém andar sobre o mar? Também não? Vocês são fraquinhos, hein? Eu também nunca vi, mas eu nunca vi um morto ressuscitar. Eu nunca conheci uma pessoa, conheci, irmãos, que a gente vê algumas coisas aí, mas é fogo estranho. Mas conhecer alguém que é paralítico, andar, eu nunca vi. Eu não conhecia ninguém assim. Eu estava meditando e pesquisando e pensando, mas Jesus, como que pode? O Senhor é o mesmo, ontem, hoje e para sempre é o mesmo. Amém? Ele não muda. Deus não mudou. Jesus não mudou porque Ele é eterno. E eu vejo, olhando para o livro de Atos dos Apóstolos, no princípio da igreja, eu olho, leio esse livro, e leio esse livro, eu leio esse livro, e não me canso de ler esse livro de Atos dos Apóstolos, que conta a história da igreja, o princípio da igreja. Eu fico admirado, quando vejo Pedro subindo as escadas para ir para a igreja, que eles foram orar. Eles foram orar na igreja, foram adorar a Deus, e de repente um coxo parado na porta da igreja, chamada Formosa. A porta chamada Formosa. Não é a igreja chamada Formosa, mas a porta chamada Formosa. E aquele coxo, aquele homem paralítico, há quase 40 anos, ele olha para Pedro e dá uma moedinha. Pedro olha para os olhos dele, fita para os olhos dele. A Bíblia fala bem claro, ele fita os olhos dele. Olha para os olhos dele. Os olhos, através dos olhos você pode ver a alma, o coração das pessoas. Pedro viu a alma daquele homem. Prata e ouro não tenho, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Diz que aquele homem deu um pulo. Pulou e saiu correndo, salteando, e todo mundo glorificava a Deus. Falei, que coisa fantástica. E eu nunca vi isso acontecer. A Bíblia conta que eram muitos enfermos, muitos doentes, e eles colocavam os enfermos assim nas ruas, e Pedro passava, e a sombra de Pedro ia passando, e as pessoas iam sendo curadas. Que coisa linda, fantástica, que coisa bonita. Teve um homem chamado Herodes, governador, que a Bíblia fala que ele não glorificava a Deus, e foi comido por bicho. Coisa que não glorifica a Deus é quando a pessoa está contrariando as coisas de Deus. Talvez ele devia estar falando que não devia, e foi comido pelos bichos, vivo ainda. E diz que os apóstolos cresciam, eles caíram na graça do povo. Fantástico. Tinha uma mulher que ela prestava serviço à comunidade. Ela era costureira, Dorcas. E essa mulher trabalhava na obra, uma mulher de coração totalmente voltado para a obra. Eu já preguei também sobre essa mulher. Às vezes a gente pensa que quem trabalha na obra está imune. Não, eu não fico doente. Eu até estranhei também domingo passado. Isso aí acontece com o pastor. Eu não sabia que o pastor também caía também, não. Fala que o pastor é anjo. Mas ainda estou aqui. E ele foi lá, Dorcas morreu, e todo mundo ficou desesperado, porque Dorcas morava na beira do mar, e havia muito naufrágio naquela época. Então muitas mulheres ficavam viúvas, muitas crianças ficavam órfãos, e Dorcas é uma mulher, 10, não era desalmada não, era 10. E ela morreu, adoeceu e morreu, todo mundo ficou desesperado, e agora? Quem vai costurar minha calça? Minha calça furou, quem vai costurar? E procuraram Pedro. Pedro subiu lá,
uma casa com 2 andares, devia ser um sobrado. E foi lá e orou. Aquela mulher sacudiu a roupa, saiu levantando, foi costurar de novo. Falei, Jesus, que coisa fantástica, que coisa linda. Por que eu não vejo essas coisas? Eu comecei a questionar a Deus. Por que eu não vejo essas coisas também? Eu sou filho de Deus. Você não é filho de Deus? E pastor tem esse negócio, amado. Pastor fica viajando. Milagres que aconteciam, maravilhas que eram feitas, que a Bíblia relatou. E tantas outras coisas que devem ter acontecido, também não está relatado lá. Eu meditando nessa palavra do semeador, eu encontrei algumas respostas. Por que hoje nós não vemos os milagres de Deus? Porque hoje nós não contemplamos as maravilhas de Deus? Por que será? Eu encontrei algumas respostas na parábola do semeador. Diz que na parábola, um homem, um semeador, ele saiu a semear. Saiu a semear, é o semeador. 2 pessoas, 2 personalidades. O que semeia e o que ele semeia. São 2 coisas distintas. Muitas vezes nós falamos, não somos aquilo que falamos. Falamos, não praticamos aquilo que falamos. Mau semeador. Mas eu não quero me ater a esse detalhe. O semeador saiu a semear. Uma semente caiu à beira do caminho. Solo duro, solo impactado, porque o caminho é lugar onde o povo passa, é onde as carroças passavam naquele tempo, os bois passavam, os cavalos passavam, a terra era amassada, a terra dura, compactada, impermeabilizada, e a semente caiu à beira desse caminho, e pisotearam a palavra, pisotearam a semente, vieram os pássaros, e comeram a semente. E semeador, esse semeador é gente boa, irmãos. Ele é persistente, ele não desiste. Perceba que esse camarada é dos meus. Ele é persistente, ele semeia novamente, e essa semente, agora ela cai no meio das pedras, caiu no meio das pedras, e ela germinou. Olha só o poder da semente. A semente é boa, a semente é fantástica. Reparem que o único solo que ela não germinou foi o solo duro, solo impermeabilizado, impactado, compactado. E nos outros 3 terrenos, essa semente germinou. Ela não cresceu, como no caso das pedras. Veio o sol, veio as dificuldades, e essa semente não criou raiz e morreu. Outra semente foi lançada no meio do espinho, ela caiu no meio do espinho, e ela também germinou. A palavra, a semente é boa. Eu percebo que a semente é boa, mas junto com ela, cresceram os espinhos, e os espinhos sufocaram ela, e ela não cresceu. Mas teve semente que caiu em terra boa. Tem terra boa, amado. Tem coração bom ainda nos nossos dias. Sementes que caíram na terra boa, e essa semente deu 1%. 100% elas germinaram. 100% elas cresceram. E é interessante, o próprio Jesus, ele revela o que são essas sementes, o que é a semente. O que é o coração? Essas terras são corações de pessoas. E ele explica, no decorrer dessa passagem, o que são essas terras, que são corações.
E o Espírito Santo começou a trazer algumas coisas no meu coração. Por que será que nós não vimos tantos milagres como era no passado? Deus mudou? A semente mudou? O semeador mudou. Temos vários tipos de semeadores. Semeador é aquele que prega, aquele que lança a semente. Palavra de Deus. E nós vivemos numa época, num tempo, que existe tanto tipo de semeador. Tem de tudo quanto é gosto. Tem aqueles que dá pulo, tem aqueles que batem na perna, tem alguns que ficam só atrás do púlpito. O púlpito. Então nós temos, nunca houve tanta pregação, nunca houve tanto sermão à nossa disposição. Televisão, tem pregadores de quanto é tipo, de quanto é gosto. Eu creio que são homens de Deus também. São semeadores, estão semeando a palavra, do jeito deles, mas estão semeando. Então, amados, nunca houve tanta semente sendo lançada em todos os tempos, como é lançada nos nossos dias. Semeadores. A semente continua a mesma, porque a semente é a palavra de Deus e ela não muda. Jesus disse que nenhum só tio desta palavra seria mudada. Ela mantém a mesma. E por que as coisas não acontecem? Primeira coisa, amados, que eu entendo aqui na parábola do semeador, é a insensibilidade. Essa terra, que foi a única terra que não germinou, o único solo que a semente não germinou. Isso fala de insensibilidade. Insensibilidade. Não é por falta de semente, não é por falta de semeador, mas é por causa da nossa insensibilidade. A semente não germina. Olha aqui que Jesus fala. O semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. As que caíram à beira do caminho, ele explicando aqui já, as que caíram à beira do caminho, são as que ouvem. Então, vem o diabo, tira a palavra do seu coração, para que não creiam e sejam salvos. Você já ouviu alguém falar para você? Você lembra que foi pregado no domingo passado? Isso na terça-feira. Vamos até na segunda-feira. Você lembra que o pastor pregou? Ele só coça o cabelo. Eu já não tenho mais quase cabelo para coçar. Mas ele pensa e repensa. Sabe que eu não sei? Você já ouviu isso já uma vez ou não? Ou só eu ouvi? Alô? Alô? Chega na segunda, terça-feira, o pastor pregou, não sei, rapaz, ele precisa se esforçar, ele precisa pensar, ele precisa olhar no vídeo, ele precisa, para ver o que o pastor pregou. Que muitas vezes nós estamos aqui de corpo presente, mas a nossa cabeça está voando. Muitas vezes nós estamos aqui, o pregador está pregando, o semeador está semeando, a semente está caindo, e nós estamos no outro mundo. Insensibilidade. Nós muitas vezes estamos acostumados, amados. Muitas vezes acomodamos, o nosso coração cria uma casca. Eu vou na igreja hoje, eu vou ver lá o que o pessoal vai cantar. Eu vou na igreja lá, eu vou ver o que o pastor vai falar. Sabe que ele vai dar bronca hoje? Amados, da mesma forma que puxa a minha orelha, eu puxo a sua também. Amém? Você não vê minha orelha vermelha, mas eu vejo a tua vermelha. Insensibilidade. Amados, muitas pessoas estão na igreja, ela ouve a palavra, elas não entram no coração, porque ela está tão cansada. Ela vê pessoas que pregam, mas não vivem o que pregam. Se decepcionam com o pregador, se decepcionam com o pastor, se decepcionam com a igreja, se decepcionam com o homem, se decepcionam com o ministério, se decepcionam com o líder, se decepcionam com fulano, beltrano. Ele arruma tanta desculpa. E o coração dele
devido a essas decepções, devido a essas mágoas, as frustrações, o coração dele vai ficando meio que endurecido com o tempo. E nós, muitas vezes, passamos por esse processo e nem percebemos. O pregador vem aqui e fala: Jesus cura, Ele pode te libertar, Ele pode te transformar. E ele está lá. Será? Um coração impermeabilizado. Mas tantas vezes eu ouvi falar e não aconteceu. Tantas promessas eu ouvi falar e não se cumpriram. O pregador disse que aquela porta ia se abrir, ela não se abriu. Ele falou que ia ser curado, e eu não fui curado. Nosso coração fica impermeabilizado. A palavra já não penetra mais. A semente, ela já não penetra mais no nosso coração. A gente já não recebe a palavra de bom grado, com alegria. Porque ela não entra mais no coração, eu não acredito mais. Eu deixo de crer na palavra de Deus, talvez por causa de que alguém está pregando. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu amado. A palavra de Deus, ela é martelo que esmiuça a penha. Aleluia. A palavra de Deus, meu amado, ela quebra a pedra. Até pedra no rim ela quebra. 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 Eu tinha umas 2 aqui ou 3. Não sei se ela está lá. Eu não sinto nada. Então também não estou nem aí. A palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha. E Deus, Jesus, Ele chega a dizer que esse coração precisa de cura. Esse coração precisa ser tratado. Esse coração está adoentado. Está abatido. E o diabo vem, rouba a promessa do teu coração. Rouba a expectativa da qual a fé pode gerar no teu coração. Rouba. Existe uma promessa, lá em Mateus 13,14, que diz assim, pois o coração desse povo, ela se tornou insensível. Aqui, está falando de insensibilidade. A palavra de Deus está falando de insensibilidade. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com os ouvidos, só ouviram. Fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração e converter-se. E eu os curaria. Nós precisamos ser curados, amado. Nosso coração precisa ser curado. Nosso coração, amado, tem que ser quebrantado. Essa impermeabilização, ela tem que ser quebrada para que a água flua. Essa água é Jesus Cristo. Nos tornamos insensíveis, nós não cremos mais. Por isso muitas vezes não vemos Deus agir no nosso meio. Porque Deus não age em meia dúvida. Deus não opera em meia incredulidade. Pelo contrário, Ele se alegra quando nós cremos. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível para agradar a Deus. Quer agradar a Deus, tenha fé, creia que Ele pode fazer. Não olhe para o homem, não olhe para o ministério, não olhe para o líder, não olhe para o pastor, mas olhe para Jesus e a sua palavra. Porque aquele que prometeu, meu amado, Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Nós muitas vezes, amados, somos nem um zumbi, mortos vivos. Se é que existe isso, eu não sei. Mas a Bíblia fala que somente os vivos louvam a Deus. Então aquele que não louva a Deus não é vivo. Muitas vezes nós somos como mortos vivos, amados. Estamos andando aí, empurrando as coisas com a barriga. Mais um culto. Mais um sermão. Mais uma palavra. Não, Jesus está falando no teu coração, e teu coração precisa de cura. O nosso coração precisa ser curado. Quanta insensibilidade. A Bíblia fala para a gente socorrer
os mais fracos, socorrer os oprimidos, socorrer as viúvas, os órfãos. E muitas vezes a gente vê pessoas na situação difícil ao nosso lado e nós ficamos insensíveis. Por quê? Tanta gente faz tanta coisa errada. Uma mulher que foi na minha casa alguns anos atrás, ela foi lá com uma lista, que ela precisava enterrar o seu marido. E ela estava pedindo ajuda. Eu olhei bem para a cara dela. Ela não tinha cara de quem tinha ficado viúva. Nos olhos dela não dizia isso. Parece que estava contente de ter perdido o marido. Parecia a mulher de Jó, ou não sei. Morre. Porque tem mulher que deseja a morte do marido, né? E é bíblico isso. A mulher de Jó desejou a morte de Jó, não é? Porque você não morre. Só dá dor de cabeça. Você conhece alguém assim? Não, aqui não tem. Aqui não tem, amados. Em nome de Jesus. Mas nós nos tornamos insensíveis. E essa mulher, amados, eu peguei e dei. Não sei se foi 20 reais, 10 reais, eu dei. A Bíblia nos ensina que a gente deve dar, sem olhar quem. Não é verdade? O que vai fazer? Deixar de fazer? Problema dela. Eu acho que ela se esqueceu. Uma semana depois ela passou de novo lá em casa. Aí eu comecei a coçar a barba de novo. Eu falei, mas senhora, a senhora não enterrou o marido da senhora ainda? Vamos fazer ele ressuscitar? Eu sou crente. Eu não era pastor na época não, mas eu já era crente. Ele falou, por que você está falando? E já com aquela carinha de choro, assim, aqueles lágrimas do crocodilo, o pessoal fala. Aí eu falei, senhora, a senhora já veio aqui, a semana passada pediu, eu dei o dinheiro para a senhora. Não sei se só enterrou ele não sei onde que ele está, mas olha, não tem mais. Vou falar o quê? Isso vai fazer com que o nosso coração fique mais insensível. Certas coisas acontecem, a gente vai ficando insensível. Às vezes, verdadeiramente, a pessoa precisa, e você com o coração endurecido, não, a palavra de Deus nos ensina que a gente deve ajudar, sem olhar quem. Eu sou vítima dessas coisas. Acho que é para praticar a palavra mesmo. Mas, amado, eu quero te dizer para você uma coisa. A palavra de Deus já está aqui. E ela vai ministrar o teu coração a cura. Ela vai quebrantar os corações impermeabilizados. Em nome de Jesus. Não deixa o diabo roubar as promessas de Deus para a tua vida, não. Não deixa o diabo te abater, não. Não deixa o diabo, não escuta a voz do diabo, mas ouça a palavra de Deus. Amados, é fantástico. Eu aprendo através dessa palavra de semeadura, amados. Que 100% da palavra que é pregada, somente 25% da palavra é aproveitada. Sabia, Bernabé? Eu entendo por essa palavra, que somente 25% é aproveitado. 75% é jogado fora. De 4 solos, somente um solo. Deu 100%. Somente um solo. 25%. 25%, 50%. 25%, 75%. 25%, 100%. Um só. Ficou 75%. Jogou fora. A palavra foi jogada fora. A semente se perdeu. Mas eu louvo a Deus, porque Deus tem colocado homens semeadores. Como esse semeador, não se cansa de tentar, não se cansa de semear. Eu também não vou cansar de lançar a semente sobre o teu coração. Eu não vou me cansar de dizer para você, existe uma palavra, existe uma esperança, existe uma saída, existe um escape. Ele pode mudar essa tua situação. Pregador e semeador, ele é persistente. Por que a gente não vê os milagres acontecer, amado, nas nossas vidas? Por que a gente não vê grandes acontecimentos, grandes reboliços da parte de Deus acontecendo na nossa vida? Talvez também por causa da nossa instabilidade. A palavra de Deus, ela fala de instabilidade. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram. Olha, você vê que aqui ela germinou, essa semente ela germinou. E as plantas, quando germinou, as plantas secaram.
porque não havia umidade. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. As que caíram, Jesus está explicando, as que caíram sobre as pedras, são os que receberam, os que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz, creem durante um tempo, mas desistem na hora da provação. Instabilidade. Só vem aqui, louva a Deus, ela glorifica a Deus, ela se emociona com o louvor impacta o coração dela, e glória a Deus por isso, ela louva a Deus, ela chora, ela glorifica a Deus, ela se alegra, mas quando ela vai embora, ela, por causa das preocupações, por causa das dificuldades, tudo aquilo ficou para trás, e aí ela se abate novamente, e se entristece. Instabilidade, não está firmado, não levou a sério aquilo que foi dito aqui. Chega lá fora, o diabo coloca a sua pata. Será que aquilo que ele falou era para mim? Será que isso pode acontecer? Será? E ele dá mais ouvido às dúvidas que Satanás coloca no teu coração, tua mente, do que a palavra de Deus, que é todo poderoso, que ele, um Deus de milagre, um Deus que faz grandes coisas, um Deus que faz maravilha. Ele duvida. E nós somos tendenciosos a isso, amados. Nós somos tendenciosos a isso. E o mundo lá fora sabe, o nosso inimigo, ele sabe que somos assim. Sabe que somos assim, estáveis. Hoje recebe com alegria, está aqui, mas sai lá fora, começa a vir as preocupações, começa a vir as dificuldades, que é a aprovação, ele se esquece de tudo, não se lembra do que foi pregado, não se lembra dos louvores, não lê a palavra, não medita na palavra, não come a palavra, não mastiga a palavra de Deus. Do jeito que ele sai daqui, ele vai para casa, ele vai assistir o Fantástico, ele chega daqui, ele já sai daqui preocupado com o jogo dele, ele quer assistir o replay, o long play, long play? Não sei lá, né? O jogo reduzido, não é? Ele está preocupado, porque a ventania que dá lá fora, que são o sol, que é o sol quente, que é as tempestades, a dificuldade, e ele logo se abala. Por isso não vê o milagre de Deus, por isso não vê as maravilhas de Deus, por causa da nossa instabilidade. Hoje eu creio, amanhã, político é assim, amados, ele promete de manhã, na hora do almoço ele duvida, e à tarde ele nega. Nós crentes muitas vezes somos assim também. Devemos ser firmes no Senhor, ainda que venham as aprovações, amados. Ainda que venham as aprovações, diz aqui em 1 Coríntios 10, 13, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape, para que possam suportar. Meu amado, Deus está providenciando um livramento para você, não desiste não. Não pare de crer não, confia no Senhor, meu amado. Ele está agitando os céus, Ele está movendo os céus para derramar a tua bênção. Creia, meu amado, porque Ele prometeu. Ele prometeu. Não se deixe levar pela circunstância, não se deixe levar pela situação, não, continue crendo. Nosso Deus é o Deus do impossível. O salmista, ele chega numa circunstância, numa situação, que ele olha em volta dele, amado, ele só vê montanhas, e ele grita por socorro. De onde virá o meu socorro? O teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É dele que vem o teu socorro não vem de homens, o teu socorro não vem da empresa, o teu socorro não vem da economia, não vem do nosso presidente, mas ela vem do Senhor. É dele, amados, confia nele, confia na sua palavra, e deixa de ser instável. A palavra do Senhor é rocha.
e rocha que não se abala. E se você estiver firmado sobre esta rocha, você também não vai se abalar. Você também não vai se abater, meu amado, porque você sabe em quem tem crido. É Jesus. Jesus é a nossa rocha. Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso apoio. E essa fé não é dada a todos. A fé não é para todos. A fé é para alguns, somente para aqueles que creem e que confessam o seu nome. Amém? Glória a Deus. Teve uma outra semente, amados, que ela caiu entre os espinhos. Diz assim, outra parte, que está falando de ansiedade, outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. As que caíram entre os espinhos, diz Jesus, são as que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Infelizmente, amado, tem terra, tem corações, que troca às vezes um culto de adoração por um jogo de futebol, troca um momento com o Senhor, vai estar de frente de uma televisão, vai estar no shopping. Todos nós temos direito ao lazer, amém? Você concorda com isso ou não? Eu também tenho direito, você também tem o direito, mas o que é do Senhor é do Senhor. Ele não divide a sua glória com ninguém. Por causa das preocupações, a pessoa só pensa em buscar, a preocupação dele está no amanhã, ansiedade, o que vai ser no mês que vem, o que vai ser no semestre que vem. Amados, basta o mal de cada dia, viva hoje. Você pode mudar alguma coisa? Pode? Não, não pode mudar. Descansa no Senhor. Salmo 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Aquieta teu coração. Acalma. Nosso Deus, Ele faz maravilhas. Ele abre porta onde não tem porta. Meus irmãos, eu fico fantástico. Eu vejo assim as coisas de Deus, assim, eu acho fantástico. Não é o fantástico da Globo, não. Mas aonde já se viu, irmãos, sair água de rocha? Você já viu isso? Arrancar água de rocha? Vocês são fraquinhos, hein? Eu também nunca vi, irmãos. Sair água de rocha eu nunca vi. Mas a Bíblia diz que saiu água de rocha. E se ele fez isso no passado, ele pode fazer hoje também. Pode. Você acredita que Deus faz milagres nos nossos dias, amado? Alô? Você acredita que Deus faz milagres nos nossos dias, amado? Faz, meu querido. Você serve um Deus vivo. Jesus está vivo. Tem coisa que para você é impossível. Viu, Carlinhos? Quando a gente pensa em algumas coisas, a gente começa a pensar na lógica das coisas, a gente fala, não tem jeito, não. Não é, Tati? Tati está aí? Não está aí? Está lá? Tem certas coisas que, para o nosso ver, é impossível. Mecanicamente falando, é impossível. Logicamente falando, é impossível. Mas eu conheço um Deus das causas impossíveis. Teu nome é Jesus de Nazaré. Meu irmão, não interessa o que o mundo fala, não interessa o que as circunstâncias falam ou dizem. Ele pode. Ele pode. Ele pode. Você acredita, Fernando, que ele pode? Pode. Ele pode. O que nós devemos acreditar e abrir o nosso coração e deixar Deus operar, e deixar Deus trabalhar, e deixar Deus mostrar que Ele é Deus. Aleluia. Aquieta teu coração. Esse Salmo 46, amado, é fantástico. Se tiver a oportunidade de ler, leia, medita nele. É uma canção esse Salmo.
Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes e bravos se abalem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se levantaram e os montes se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É o Salmo 46, amado. Ele foi escrito quando Ezequias estava para ser invadido por Senaqueribe, a cidade de Judá estava para ser invadida por Senaqueribe. E eles iam destruir Judá e acabar com Judá, porque eles não tinham soldados suficientes para defender a cidade dos assírios, comandado por Senaqueribe. E quando eles cercaram Judá, naquela noite, veio um anjo e feriu 72.000 soldados no meio do campo. Senaqueribe correu, porque o Deus de Jacó estava no meio deles. Aleluia. O Deus de Jacó é conosco, meu amado. Não importa a circunstância, não importa as dificuldades, Ele é contigo, meu amado. Ainda que se levante os montes, ainda que se abalem as nações, o Deus de Jacó está conosco. O livro de Salmos, amados, são canções, são hinos. Aprenda a cantar eles. Aprenda a cantar. É uma forma de você gravar a palavra de Deus no teu coração. E o Espírito Santo de Deus, ele habita no meio dos louvores. Quando você começa a louvar a Deus, teu coração se aquebranta. O Espírito Santo te toma nas suas mãos e começa a levar você para o sobrenatural de Deus. Aleluia! Por isso, meu amado, para de pensar no amanhã, para de se preocupar no amanhã. Porque muitas vezes, mas nós deixamos de viver o amanhã, deixamos de viver o hoje, preocupado com o amanhã. Vivemos o passado, deixamos de viver o presente, porque hoje é o presente de Deus. É hoje, não é amanhã não. A tua conquista não é amanhã, é hoje. E você pode glorificar a Deus por isso. O fato de você estar de pé hoje, o fato de você estar aqui, o fato de você poder respirar, é vitória. Oh, irmãos, nós somos, essa máquina aqui, amados, é fantástica. Essa máquina, o ser humano, o corpo do ser humano é fantástico. Eu não consigo entender como funciona essa máquina. Tem energia elétrica aqui. Aqui na cabeça assim, dá choque. Tem um coração que ele bate constantemente, o sangue roda, e não tem ninguém fazendo nada aqui, amado. Eu não estou fazendo nada, e ele está lá. Mas Salomão disse que a nossa vida é como se fosse um fio de prata, para se romper. Acabou. Acabou. Por isso, meu amado, viva o presente de Deus. O presente de Deus é hoje. Esteja bem com a tua família hoje. Faça as pazes com o teu cônjuge hoje. Abrace o teu filho hoje. Quebra as barreiras hoje. E coma o melhor desta terra, meu amado. É hoje. A gente fica aí preso ao passado, preocupado aí com o amanhã, comprometendo aí o nosso futuro, amados. Deixa amanhã a gente vê o que faz. É lógico que a gente deve andar com o pé no chão. Ah, não vou me preocupar com amanhã, eu vou lá, vou fazer um monte de cobra Casa Bahia. Não faça isso, porque você vai dar com o burro na água. A gente tem que ser consciente do que está fazendo. Mas deixa o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo.
Jesus mesmo disse aqui lá em Mateus 6,34, portanto, não vos preocupeis com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal. Mas eu louvo a Deus, amados, eu louvo a Deus, que existe uma terra boa. Esse semeador, ele acertou uma terra boa. Existe terra boa, existe coração bom aqui, amados, existe gente boa aqui, existe pessoas boas, idôneas aqui, amados. Eu creio, pela fé. O pastor Judácio, ele pregava lá no sertão do Ceará, Bahia, não sei, acho que é Bahia, né? E ele pegava, ele tinha vontade de ser pastor, ele tinha vontade de ser pregador, e ele pregava, Davi, para os bodes. Chegava no meio da manada dos bodes, ela ficava pregando: arrependei-vos, raça de víbora, pois vos é chegado o reino de Deus. Ele pegava para os bodes, na esperança que aqueles bodes iam se tornar ovelha. Ele conta essa história. E pela fé também eu quero crer, e vou profetizar: aqui tem coração bom, aqui tem coração esperançoso, amado, aqui tem coração quebrantado, aqui tem coração de adorador. Aleluia. Pela fé, olha lá o que diz lá. Estou falando aqui de perseverança, amados. Outra caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. E Jesus explica: mas os que caíram em boa terra são os que, com o coração bom, generoso, ouve a palavra e retém e dão fruto com perseverança. A chave aqui do teu sucesso, a chave aqui do teu milagre, a chave da tua conquista: perseverança. Perseverança. Amados, nós viemos do mundo, eu vim do mundo, e a gente está no mundo, a gente aprende coisa errada. Lembra da lâmpada de Aladim? A lâmpada de Aladim, lembra? Você esfregava ela, quer dizer, eu só vi o filme, não cheguei, não vi. Mas vai lá e esfrega a lâmpada, e aparece o gênio. Você tem 3 pedidos para você fazer. O crente pensa que vem para a igreja, quando se converte, ele pensa que Jesus é a mesma coisa. Vocês têm direito de fazer 3 pedidos. Venha. E nosso Deus, irmã, ele não tem varinha de coldão. Eu aprendi com Deus, amado. Não tem mágica, não. Ele não faz mágica. Ele faz milagre. Isso ele faz. Ele faz milagre. Ele mudou a minha vida. Ele me tirou do buraco. Ele me tirou do lamaçal do pecado. E me colocou assentado junto a príncipes. Que são vocês. Amém, irmãos? Estou profetizando aqui sobre a tua vida. Perseverança. Essa é a chave do sucesso. Pessoas que começam o ano: eu quero perder 30 quilos esse ano. Quem quer perder 30 quilos? Aleluia! E a pessoa se projeta para isso. Eu vou fechar a boca. No primeiro dia, beleza. Segundo dia, ela já dá uma segurada. Terceiro dia, quarto dia, se embesta. As coisas não são assim, amados, de um dia para a noite. Você não vai conseguir perder 30 quilos em um mês. Tem alguns negócios que promete, mas é fria, viu, amados? Não faça isso. Você é templo do Senhor. Amém, amados? Não importa se você é gordinho, se você é magrinho, se você é... Não importa. Você é templo do Senhor. Não destrua o templo do Senhor. Nele habita o Espírito Santo de Deus. E Ele é santo. Ele é santo. Isso aqui vai ficar tudo aqui, amados. Inclusive o dia do arrebatamento, que vai ter de dentadura de ouro aí no chão, silicone, vai ser uma benção. Quem ficar verá. Eu não vou ver. Eu fiquei boca aberta. Eu já falei para vocês que uma vez a gente foi na lojinha, numa loja aí, graças a Deus, estava com a minha esposa.
Irmãos, as carcinhas lá que tinha lá, aquilo devia ser espuma, né? Eu não peguei para parpar, não. Mas foi preta, isso aí que existe. Né, amor? Aleluia! Nem minha. Irmãos, isso vai ficar tudo aí. Isso vai ficar tudo aí. Mas persevera. Persevera na fé. Persevera na adoração. Não abra mão da adoração. Não abra mão da tua fé. Em nome de Jesus. Eu queria chamar aqui o grupo de louvores. O Tiago, o apóstolo Tiago, ele chega a nos dizer, meu amado, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Perseverança. Perseverança. Deus quer transformar corações aqui, amados. Todos os tipos de solo que foram apresentados aqui são corações de pessoas. Leia, medita nessa palavra na tua casa, durante a semana, degusta ela. Mas tudo leva a entender que Deus quer mudar corações aqui. Deus quer transformar corações aqui. Não importa o que você passou, não importa as decepções que você teve, as desilusões, desapontamentos, não importa. O Espírito Santo mostrava para o meu coração que teriam pessoas aqui que já não aguenta mais, que já está saturado. Tipo, eu vou dar mais uma oportunidade para Deus. Não faça isso. Não faça isso. Porque Ele não abre mão de você. É o momento que você está passando. É uma situação da qual você passou. Mas Jesus, Ele quer curar o nosso coração. Ele quer restaurar a alegria do teu coração. Ele quer fazer com que você volte àquele tempo que você ouvia a palavra de Deus e você chorava. Que você se quebrantava diante dele. Diante da palavra, não diante do pregador, mas diante da palavra. Teu coração está duro. Criou-se uma caspa, uma capa no teu coração. E você não tem desfrutado da graça, do amor, da alegria do Espírito Santo de Deus na tua vida. Sabe por quê? Porque você tem olhado para o lugar errado. Você tem agido de forma contrária à vontade de Deus. Deus quer mudar o teu coração. Deus quer curar o teu coração. Deus quer arrancar as feridas que estão no teu coração. Deus quer afofar essa terra do teu coração. Quanto tempo você não chora diante de Deus? Quanto tempo você não se quebranta diante do Espírito Santo de Deus? Quanto tempo? Ah, mas eu já tenho ido aqui, eu já tenho ido lá, eu tenho escutado pregação aqui, tinha escutado lá, escutado aqui. Mas a palavra não tem permeado, a palavra não tem penetrado no teu coração. Por quê? Por causa da dureza do nosso coração. Dá mais uma chance, dá mais uma oportunidade ao Espírito Santo de Deus. Por isso que Jesus disse: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. E abre o teu coração, para que a palavra de Deus penetre no teu coração. O livro de Jeremias, no capítulo 36, não, aliás, Ezequiel 36, lá diz assim, 36, 26, darei a vocês um coração novo,
e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhe dareis um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente as minhas leis. Deus quer te dar um coração novo. Deus quer renovar o teu espírito.